Olá, boa tarde, boa noite, minhas queridas amadas, como é que vocês estão? Espero que está tudo bem. Boa tarde, pastor Cristina, espero que está tudo bem com você. Seja bem-vindo para o nosso grupo de Mães Intercessoras. Foi uma bênção que você está aqui conosco. Já Boa vi tarde. você lá na a sala 57 é uma benção, e a vossa testemunha também foi uma benção. Deus seja louvado, para a glória de Amém. Deus. Boa tarde a todas. E boa Então, noite para a Andréia, né? A Andréia está em Manchester. nós duas estamos em Manchester. A Ivânia também em Manchester? Sim. Estamos longe. Eu estou aqui de passagem no Brasil, mas eu estou residindo no Canadá. Uau. E lá são 3 horas para trás daqui do Brasil. Então, agora lá é meio-dia, né? E para vocês aí já são 7 da noite? Sim. O mundo ficou muito pequeno, né, irmãs? Sem dúvida. Graças a Deus. Desculpe, eu interrompi aí a fala, Ivânia. Não te preocupa, pastor. Fica à vontade, se senta em casa, fica à vontade. Você pode parar para conversar, para as pessoas poderem saber quem você é, de onde você mora, quantos filhos, a vossa esposa. Então, pode ficar à vontade, pastor. Senta em casa para nós aqui, mais intercessora. Vai ter alguns homens também que está aqui conosco. De vez em quando eles aparecem no nosso grupo, então senta em casa, fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Então, como eu disse, boa tarde a todos. Estamos aqui com o nosso convidado, a pastora Estina. Quem não conhece, pode dar ele uma boa-vinda, uma boa tarde, que ele possa sentir à vontade em casa para nós, né? E quem puder, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar primeiro, ok? Querido Pai que estás do céu, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu, com vida e saúde, o Senhor nos guardou e que o Senhor tem nos protegido até aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que o pastor Cristina aceitou o convite, que ele tem estado tá aqui conosco, que o Senhor vem derramar o seu Santo Espírito em ele, tudo o que ele vem falar, Senhor, não vem dele, mas sim vem de ti, Senhor, derrama o seu Santo Espírito em ele, continua a proteger ele, a sua família, Senhor, e continua a abençoar ele no seu ministério, Senhor. Vem abençoar cada janelinha aqui representada, Senhor, que o Senhor vem estar com cada uma delas, vem estar com os seus filhos, seus maridos, e vem estar com todos nós ao redor do mundo, vem estar por aqueles enfermos, Senhor, que não têm um fígado, não têm um coração, vem estar com todos eles, Senhor. Eu quero entregar todas essas expressas na tua mão, e que seja feita a tua vontade, não a nossa. É por amor do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Pastora Estina, agora é com você. Fica à vontade. Fala aí com o pessoal aqui, com todas as nossas irmãs. E fica à vontade. O tempo é tudo seu. Tá bom. Amadas irmãs, a irmã Andréia fez contato comigo, primeiro a irmã Aderlândia, e eu queria dizer que a sala 57 é uma bênção muito grande nestes últimos dias da história. E aí, partindo da sala 57, vocês criaram aí esse Ministério das Mães Intercessoras, que é uma coisa maravilhosa, né? Bem, eu falei agora há pouco que nós estamos residindo no Canadá. Mari e eu estamos casados há 43 anos. Este ano nós vamos fazer 44 anos. Nós temos 3 filhos, sendo um menino e 2 meninas. Atualmente, nós estamos passando uns dias aqui na casa do nosso filho, da nossa nora aqui no Brasil, mas a gente reside lá no Canadá, juntamente com a Ana Bárbara, a filha do meio. A nossa filha Rebeca está saindo da cidade onde nós estamos, indo para a região de Toronto, porque o esposo se tornou o gerente da ADRA do Canadá, ele é pastor. Então, mas eu não parei o meu trabalho, né? Porque
o ministério não para. E eu, quando comecei o meu trabalho como pastor, eu tinha me formado, e aí me chamaram lá num escritório para assinar um documento lá, que é um documento de aposentadoria, tipo assim um INSS, nós chamamos de IAJA, né? Instituto Adventista de Jubilação e Assistência. Aí o tesoureiro me falou assim, olha, você vai ter que trabalhar 35 anos para se aposentar. Isso foi em finalzinho de 1983, imaginem só. 35 anos para frente parece que é muito, né, irmãs? Mas não é, não. O tempo passa muito rápido, viu? E quando voltei para casa, falei para minha esposa assim, nós éramos casados assim há uns 4 anos, 5 anos, no máximo, já tínhamos 2 filhos. A Rebeca nasceu depois. Falei, vamos orar a Deus para Ele nos dar saúde para trabalhar esses 35 anos, não é? E aí nós oramos, e eu falei para Deus na oração assim, Senhor, quero que o Senhor me dê saúde, que eu quero trabalhar bastante, eu quero ser uma inspiração. Agora, se o Senhor quiser me dar saúde depois desses 35 anos, eu quero continuar como voluntário, com a mesma energia, com a mesma alegria, né? E aí, em 19, eu completei os 35 anos. No fim de 18, me aposentei dia 1º de março de 19, e estou trabalhando, eu diria assim, quase que mais do que antes, voluntariamente, né? Eu faço lições da Bíblia para a Rede Novo Tempo de Rádio, eu prego em vários eventos e ainda ajudo voluntariamente numa igreja do Canadá. Nós fundamos lá uma classe de escola sabatina em português, pela qual eu peço que vocês, amadas, orem, por favor. A intenção é a gente fazer aquela igreja crescer, é uma igreja pequenininha. Vocês que estão aí na Europa sabem que nos países desenvolvidos é muito, muito, muito mais difícil, né? Mas Deus, Wesley, bem-vindo, agora não são todas, são todos, né? Todos e todas, né? E eu estou muito feliz lá, feliz aqui, feliz servindo a Jesus, né? Eu não sei falar não, viu, gente? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, as pessoas me convidam e se eu consigo, eu digo sim. E quando a Derlândia falou comigo, depois a Andréia, eu não consigo falar não, porque eu tenho muita gratidão ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez por mim, sabe? Eu sou de uma família bem simples, família da roça, da lavoura, não é? Meu pai trabalhava numa fazenda, administrava a fazenda, né? Eu não nasci no hospital, eu nasci na fazenda mesmo. Foi uma parteira que cuidou da minha mãe. Na verdade, foi a mãe dela, né, que era a parteira, a minha avó. E mesmo sendo de uma família bem humilde, bem simples, os nossos pais aceitaram a salvação em Jesus, nos motivaram a estudar, a servir a Deus. Nós somos 4 pastores na família, mais alguns sobrinhos pastores também. E Deus tem nos abençoado. Eu estou muito honrado e muito feliz. Eu escolhi ler um trechinho da Bíblia para vocês. Embora a gente tenha aí Wesley, talvez tenhamos mais algum irmão, mas eu vou ler um livro, um trechinho aqui sobre mães, tá bem? E aí os pais, nós entramos nessa aí também, tá bom, Wesley? Os pais, né? Mas Isaías, no capítulo 49, quando ele está falando do amor de Deus, que é o amor soberano do universo, né? Nenhum amor chega próximo, nenhum amor se iguala ao amor de Deus. E eu já vi mães morrerem pelos filhos, eu já vi, por exemplo, animais, como, por exemplo, um dia que pegou fogo numa parte da nossa, onde a gente morava, na fazenda, né? E uma galinha morreu sobre os pintinhos, mas os pintinhos sobreviveram. Ela ficou no fogo em cima dos pintinhos. Mas nenhum amor, ele se iguala ao amor de Deus.
Todavia, o nosso Deus, quando quis utilizar assim uma figura, né? Ele buscou o amor da mãe. Isaías 49, 15 e 16, os versos dizem assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele, do seu filho, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esqueci de ti, não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. O amor de Deus. Eu morei mais de 20 anos em São Paulo, capital, que é uma cidade enorme, é um monstro de cidade, né? O aglomerado da Grande São Paulo é um dos maiores do mundo, talvez o quarto ou o terceiro maior aglomerado de gente do mundo, mais de 20 milhões de pessoas, né? E eu morava num bairro chamado Santana, 4 anos eu morei nesse bairro, na Zona Norte. Lá perto nós antigamente tínhamos lá o Carandiru, que era uma penitenciária, que depois foi destruída. O Carandiru foi destruído e ali fizeram um parque bonito, mas ali perto tinha uma penitenciária feminina. E uma vez eu parei na fila onde estavam muitas mães, assim, dezenas e dezenas de mães, para fazer assim, para consultar aquelas mães, o que elas estavam fazendo, quem que estava ali e por que estavam ali e tal, né? Nenhuma mãe me falou que sua filha era culpada. Nenhuma mãe. Eu conversei com umas 15, eu acho, ou 17, não sei. Para todas elas, as filhas eram inocentes e estavam ali por alguma razão, mas não por culpa delas. É o amor de mãe. Sabe por quê? A mãe, mesmo que o filho ele tenha 1 milhão de defeitos, ele é o filho, é a filha. Aí Deus faz uma pergunta, não é? Se o amor de mãe, que é o mais perfeito desse planeta aqui, ele faz com que a mãe não se esqueça do filho, especialmente quando ele ainda mama. As mães, naturalmente, elas não esquecem do filho, gente. Não esquecem. A mãe é uma eterna sofredora. Essa é a verdade. A mãe sempre está sofrendo, porque está sempre preocupada. Onde está? Como está? Agora tem o filho, casou. E os netos? Como é que está meu filho, minha nora, minha filha, meu genro? E tudo. A mãe está sempre pensando no filho, sempre. Ela não deixa de pensar nunca. Exceto alguma mãe que, por um distúrbio, não é? Por isso Deus falou assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer, só se tiver algum distúrbio, ok? Porque nós vivemos dentro da égide do conflito, e aqui no conflito as pessoas ficam doentes, ficam enfermas, ficam com problemas. Aí Deus falou assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Esse é o amor de Deus, né? Que ele compara com o amor de mãe. Há certas mães que elas não têm mesmo como esquecer um filho quando esse filho ainda é amamentado no seio, no peito. Há certas mães, algumas de vocês sabem muito bem o que eu vou dizer agora. Algumas mães, elas têm tanto leite, que se passa da hora do bebê mamar, começa a vazar leite. Não tem como esquecer. Outra coisa, vamos supor que a mãe está fazendo uma porção de tarefas e chega a hora do bebê mamar, o bebê chora. E na hora que ele chora, a mãe sabe que ele quer mamar. É o amor de mãe. A mãe, ela tem disposição de dar a vida pelo filho.
Me lembro uma vez eu fui fazer um sepultamento de um garoto de 9 anos que morreu de leucemia. E a mãe falou para mim assim, Deus deveria ter levado a mim e não a ele. Eu morreria no lugar dele para ele viver. É o amor de mãe. Deus diz assim, ainda que esta viesse a se esquecer, eu não me esquecerei, porque nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Mãe, pai, irmãs, irmãos, nós estamos gravados nas mãos do Senhor Jesus. Eu gosto assim de imaginar, não é? E a minha cabeça, ela parece que Deus a planejou para ser assim, para pensar nas coisas da eternidade, né? Fico pensando, por exemplo, quando no juízo, e nós sabemos que está ocorrendo um juízo, e esta fase se chama investigativa, que o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, está no santuário celestial intercedendo por nós, não é? Eu fico pensando que na hora que o nome de um de nós aparece lá para ser julgado, o nosso sumo sacerdote levanta a mão, né? E fala assim, ó, o nome dele está escrito aqui na palma da minha mão. Acabou a conversa no julgamento, gente. Não tem condenação. Por quê? Porque nós estamos escritos nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Como pregadores, nós temos o hábito de ensinar que a salvação é de graça. Certo, pastor Benilton? Salvação é de graça. E nós estamos certos. Mas nós precisaríamos dizer também que a salvação é de graça para nós. Mas ela custou muito caro para Deus. Por quê? Deus pagou um preço que nós não teríamos condições de pagar. E foi nesse momento que o nosso nome foi escrito nas palmas das mãos de Jesus. Aí, indo um pouco mais longe nesse raciocínio, né, dele levantar a mão e falar assim, ó, o nome dele está escrito aqui na palma da minha mão. A Bíblia diz que as únicas, que Jesus vai sempre levar as marcas, e Ellen White fala isso, né? E ela fala que serão não marcas de cicatrizes feias, mas serão como uma estrela brilhante na palma da mão. Por isso o profeta pergunta, e se alguém lhe perguntar que feridas são estas nas tuas mãos? Ele vai dizer, são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Foi quando ele escreveu o nosso nome na palma da mão. De graça para você e para mim. Custou muito caro para Deus. Deus pagou tudo, pagou o preço. Ele tem o direito de levar para a eternidade quem ele quiser. Por isso o Senhor Jesus disse, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pagou. Ele tem o direito de levar. E o inimigo, ele nunca poderá nos acusar e nunca poderá acusar o Senhor Jesus, porque o preço foi pago. E diante de todo o universo, o preço foi pago. Ele pode nos levar para a eternidade, porque nós estamos escritos na palma das mãos do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, o amor de mãe é assim. Se você perceber, mãe, você vai descobrir que os nomes dos seus filhos, eles não estão tatuados no seu braço. Os nomes dos seus filhos estão escritos no seu coração, na sua mente. Pode ser até que alguém tatuou no braço, e eu não estou defendendo tatuagem nem criticando, mas eu estou dizendo que os nomes dos filhos estão escritos no coração. Você já viu falar que não existe ex-mãe? Porque também não existe ex-filho. Tem ex-namorada, ex-esposa, ex-marido, ex-funcionário, ex-patrão, ex-isso, ex-aquilo.
mas ex-mãe não existe. Ex-filho também não existe. Sabe por quê? Porque a ligação entre mãe e filho, entre filho e mãe, é a ligação do amor. E sabe o que a Bíblia diz? Que o amor jamais acaba. Pode perceber. O filho pode fazer o que quiser. Pode ter uma vida totalmente errada. Mas se um dia ele quer voltar para casa, a mãe abre os braços e diz: você é meu filho, entre. Ele pode ser um drogado, mas é o filho. Ele pode ser um bandido, mas é o filho. Ele pode ser um homossexual, mas é o filho. Ele pode ser qualquer coisa, mas é o filho. E, gente, é assim que Deus olha para nós. Ele olha para nós e fala assim: nossa, está cheio de defeito, mas eu já paguei por esses defeitos. Ele é meu filho. Ele é minha filha. E para os pais, os filhos não têm defeitos. Porque os pais fazem qualquer coisa pelos filhos, especialmente as mães. Por isso que Deus comparou o seu amor com o amor da mãe. Eu queria parabenizar vocês, mães intercessoras. Estou vendo aí também o pastor Moreira agora, meu amigo também, os homens que estão aí, né, queridos também. Queria parabenizar essas mulheres valorosas, intercessoras. Eu me lembro que uma vez o pastor Rui, que foi presidente da divisão, ele pregou um sermão numa mesa da divisão, numa reunião, e ele falou que uma das últimas coisas que Jesus vai fazer antes de sair do santuário é escutar a oração das mães pelos filhos. Alguns dizem que foi Ellen White que escreveu isso, mas não foi. Mas a pessoa que falou isso, ela foi inspirada. Porque eu olho para o Senhor, para o nosso Deus, como um pescador que não perde uma fisgada. E eu tenho razões teológicas para pensar em Deus assim. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica diretamente com o nosso espírito. Já leram isso? O Espírito de Deus se comunica diretamente com o nosso espírito. Qual é a missão do Senhor Jesus? É salvar. Ele veio aqui para salvar. E se o Espírito se comunica direto com o nosso espírito, e se comunica porque a Bíblia assim o diz, e a Bíblia é a palavra da verdade, então pense aqui comigo. Um indivíduo que durante a vida ele pensou em Deus, teve um bom coração, mas está longe de Deus. Você acha que Deus vai querer perder um filho que pelo menos uma vez na vida olhou para Deus e falou: é meu Senhor, é meu Salvador, é meu Deus? Se o Espírito de Deus pode falar com ele, mesmo um minuto antes da morte, não precisa nem de um pastor estar lá ungindo, gente. O Espírito de Deus pode falar com uma pessoa que está indo embora dessa vida e falar para ela: é a sua última hora. Quer a salvação ou não quer? E se o camarada falar: quero, eu aceito, acabou a conversa, gente. Ô, pastor Estina, mas isso parece bom demais para ser verdade. Mas é verdade. É verdade. Deus quer salvar. E se nós demonstrarmos, por menor que seja, interesse na salvação, Deus nos salva. O ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era a última chance. Aí Jesus falou para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Deus não precisa de muito tempo. Deus precisa só de um instante para tocar a nossa vida, o nosso coração. Gente, não vamos perder a esperança, não. Talvez a gente tenha um familiar que esteja assim longe, envolvido com umas coisas terríveis. Mas Deus tem poder.
Nosso Deus é o Deus dos milagres. É o Deus que fala conosco diretamente com o seu Espírito. E ele nos toca. E eu posso dizer a você que o propósito de Deus é a nossa salvação, não é a nossa perdição. Nós é que somos mesquinhos, hipócritas, julgadores, e nós ficamos avaliando, essa pessoa merece para o céu, aquela não merece. Vou falar para você o seguinte, nenhum de nós merece, nenhum, nem eu que sou pastor e que dediquei a minha vida inteira ao serviço de Deus. Eu poderia ter ganhado muito dinheiro, mas não ganhei. Mas eu ganhei almas para o reino de Deus, mas nem isso me dá o direito de ir para a eternidade, sabia? Eu só vou para a eternidade por causa da misericórdia de Deus. E eu penso que os pastores que estão me escutando aí, eles concordam plenamente comigo. E se concordam, dá um joinha aí, ó, para o povo saber que é verdade. Amém, glória a Deus. Não é porque nós somos isto ou aquilo, irmãos. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Imagine você, se uma pessoa no finalzinho da vida, ela resolve aceitar Jesus, o Espírito Santo falando com ela. Você acha que Deus vai perder a oportunidade? O Deus que pode transformar completamente. Paulo diz assim, ó, esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Quer dizer, nós seremos transformados, não é passar uma base, ou dar um tapa no cabelo, ou botar um óculos diferente. Não. Nós seremos completamente transformados. E a Bíblia diz assim, num abrir e fechar de olhos. Deus quer a nossa salvação. Mães, continue intercedendo pelos filhos, pelos esposos ou pelo esposo, né? Cada uma deve ter um só, pelo esposo, pela família, por nós pastores. Em todas as igrejas onde eu passei, Deus me deu a graça de estabelecer uma unidade chamada UTI da oração. Na maioria eram mulheres, que as mulheres elas têm essa paixão pela oração, né? Então, o que eu fazia? Imprimia uns cartõezinhos assim, tipo um cartão de visita, com 2 ou 3 números de telefone, e as irmãs que pertenciam à UTI, elas tinham comunicação entre si. Se alguém tinha um problema, ligava para um daqueles números lá. Qualquer uma delas atendia. E, num instante, todas elas estavam sabendo. Eu sempre fui muito abençoado no meu ministério, sabe? E uma grande parte dessa bênção eu devo a essas amadas irmãs e alguns irmãos que faziam parte da UTI de oração. Eu escrevi recentemente um livro, 14º, cujo título é Histórias de uma Vida. São apenas milagres, nada mais, conversões. Uma mais bonita que a outra. Infelizmente já esgotou. Ou felizmente, não sei, né? Mas por que tantos milagres? Porque muita gente me ajudou orando. E quando nós oramos, a balança muda. Quando nós oramos, Deus atua de maneira diferente. Gente, Deus poderia atuar mesmo que a gente não orasse. Mas eu sou de um tempo em que a gente usava uma balança, não sei se alguns de vocês lembram de uma balança. Eu me lembro que tinha uma que tinha o nome de Filizola, e a gente colocava num prato da balança, colocava um peso, tipo um peso de 1 quilo, por exemplo. E aí ia colocando o feijão no outro prato da balança. E quando dava 1 quilo de feijão, os 2 pratos ficavam no mesmo nível, equilibrados assim. A oração, ela faz pesar na balança, gente. Por isso que o Senhor Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se a oração não fosse uma coisa importante,
o Senhor Jesus não teria nos motivado a viver uma vida de oração. Ele até falou, vigiai e orai. Então, parabéns, mães intercessoras. Parabéns os pastores e amigos, irmãos que estão aí, que dão apoio a esse ministério. Quero que vocês coloquem aí como pedido de oração, a minha escola sabatina em português, lá em Saskatoon, no Canadá. A gente já tem umas 12 pessoas, mais ou menos. Eu não tenho a pretensão de fundar uma igreja lá, mas eu quero salvar alguns para o reino de Deus. É um desafio. Então, eu pediria que vocês me ajudassem. Queria terminar dando, assim, não um testemunho, mas dizendo que nestes 40 anos de ministério, ano que vem, entre ativo e jubilado, porque eu sou jubilado, mas não aposentado, né? Eu jubilei só no papel e no salário, no trabalho eu continuo ativo, né? Nesses anos todos, eu tenho sentido que Deus coloca a sua mão quando nós colocamos a nossa. Você já deve ter ouvido falar a expressão, vamos pôr a mão na massa. Mão na massa, não é? Quando nós colocamos a mão na massa, pastores, Deus também coloca. E a nossa massa cresce. E fica bonita e produz pães maravilhosos, porque Deus coloca a sua mão junto com a nossa mão. Continuem, por favor, com esse ministério. Às vezes é difícil, sabe? É cansativo. Eu mesmo, às vezes, me sinto cansado de algumas coisas, mas eu não posso parar. Eu vou fazer o quê da minha vida? Às vezes eu penso assim, nossa, hoje eu tenho que gravar todos os programas do Lições da Bíblia para uma semana inteira. São 7 programas. E eu gasto umas 3h30, 4 horas para gravar e editar os 7 programas. Mas antes disso, eu já gastei várias horas escrevendo os programas. Porque você não pode falar qualquer coisa. E também não pode falar bobagem, porque depois que gravou, acabou. Tem que ter teologia correta, tem que falar com o coração. Algumas coisas mais difíceis tem que falar com 2 colheradas de mel para as pessoas não se ofenderem, para que elas sejam salvas e não ofendidas, não é? E às vezes, puxa vida, tem que fazer isso até amanhã. E aí a gente fala para Deus assim, Senhor, me dê força. Daí a pouquinho está terminado o trabalho, porque a força vem de Deus. A bênção vem de Deus. Os pastores que estão aí são testemunha disto. Vocês, irmãs e irmãos que estão aí, são testemunhas disso. Quando nós pedimos para Deus, Deus torna fácil. Na história, os que estudaram teologia estudaram sobre os otomanos. E os otomanos que tomaram Constantinopla, que formaram a Turquia, por exemplo, né? Eles tinham uma expressão. Quando alguém ia fazer um trabalho, eles diziam na língua deles lá, que seja fácil. Que seja fácil. Para a gente fazer com tranquilidade, com alegria, para fazer bem feito e não sentir cansaço extremo, né? Que seja fácil. O nosso Deus, Ele está do nosso lado e Ele está falando para nós assim, se a minha mão estiver junto com a sua mão na massa, será fácil. Será fácil. Não quer dizer que não será trabalhoso, mas não será estressante. Poderá ser cansativo, mas não estressante, porque Deus tornará fácil. Deus vai à frente, Deus vai conosco e Deus vai atrás de nós abençoando. Esse é o trabalho. Na intercessão, na pregação, no testemunho, na oração, em qualquer área do cristianismo. Vamos colocar a mão na massa. Deus vai colocar a sua mão juntamente com a nossa mão e será fácil. Deus abençoe todos vocês. Que o nosso Deus seja honrado na vida de vocês, no testemunho de vocês.
Eu tenho um hábito de dizer que Jesus virá na nossa geração. E o que é que eu quero dizer com Jesus virá na nossa geração? Primeiro, que eu acredito que ele virá nesta geração. Que nós o veremos ainda vivos, antes não vamos ter que passar pela morte. Isso é a minha crença, a minha fé. Poderá ser diferente, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, nós nunca marcamos data. Mas o mundo está amadurecido para a volta de Jesus. Mas vamos supor que Jesus não venha e a morte nos encontre. Nós não vamos viver uma outra geração. Quando a morte nos encontrar, se nos encontrar, nós vamos fechar os olhos. E a próxima coisa que vamos ver quando abrirmos os olhos será a volta de Jesus. De um jeito ou de outro, ele vem na nossa geração, não tem jeito de fugir disso. O mundo amadureceu. Vamos nos preparar. Grandes acontecimentos terão lugar ainda nos nossos dias. A igreja vai passar por uma sacudidura enorme. O mundo vai ser administrado por uma meia dúzia de pessoas. Poucos vão mandar no mundo inteiro. E o povo de Deus será perseguido. O povo de Deus será oprimido. Mas o Senhor mandará os seus anjos que nos protegerão. Aleluia! Permaneçam firmes, fiéis, leais. Jesus falou assim, ser fiel até a morte. Quer dizer ser fiel até o fim. Não é até morrer, não. É até o fim, sempre. Ser fiel até a morte, até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Você poderia inclinar a cabeça por um instante? Se estiver dirigindo, não faça isso, apenas preste atenção, né? Porque às vezes está dirigindo e está vendo, né? Querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque o amor de Jesus nos alcançou. E nós queremos ser a tua luz aqui neste mundo. Queremos ser o teu sal para temperar este mundo aqui. Luz para iluminar os lugares escuros, as vidas escuras. Queremos pedir a tua bondade sobre esse grupo especial, mães intercessoras, também sobre os amados irmãos e pastores que estão acompanhando agora. Que nós sejamos os teus instrumentos, todos nós, instrumentos de salvação, cheiro de vida para a vida. Permita em tua bondade que nós sejamos uma influência sempre positiva. E muito em breve nós esperamos ver Jesus nas nuvens dos céus. E quando ele chegar, que ele nos chame a todos nós de servos bons e fiéis e nos convide para o lar eterno. Abençoa, Pai, também a sala 57, com a grande missão que tem. E todas as salas que se reúnem, abençoa as igrejas, o teu povo, nossos amados irmãos lá na Ucrânia, na Rússia, e em outros lugares onde estão enfrentando a guerra. Pai do céu, tenha misericórdia. Salva-nos para o reino. Livra-nos do mal, da tentação. Cuida dos nossos filhos, por favor. Nós queremos ir para a eternidade, mas queremos levar junto nossos filhos, nossa família, nossas igrejas, o teu povo. Oramos agradecidos, não porque tenhamos mérito algum, mas o fazemos em nome e por amor de Jesus, o teu amado Filho, o nosso Salvador e Senhor. Amém, amém e amém. Amadas irmãs, amados irmãos, um prazer enorme estar com vocês. Bênçãos de Deus a todos. Às vezes nós estamos bem distantes uns dos outros, não é? Mas se nós estivermos perto de Jesus, nós estaremos pertinho uns dos outros, viu? Porque Jesus é o elo que nos une. Beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus. Até breve.